Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler João capítulo 10, diz assim: Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é o ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, ou abundância, dependendo da tua tradução. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Então, olha o que Jesus ele fala aqui, que ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida. Então não tem outro caminho a não ser ele. A porta do aprisco, né? A porta da salvação é Jesus. Então aqui, gente, ele fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Aqui o porteiro, Jesus, ele está se referindo a João Batista. Porque João Batista, ele veio antes de Jesus. Ele veio pregando, né, anunciando o reino dos céus e pregando o batismo de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, porque era chegado o reino dos céus. Era o que João Batista ia declarando. E muitos vieram até João e se batizaram, desceram as águas, se arrependeram dos seus pecados. E daí, depois Jesus também desceu as águas, foi batizado pelo Espírito Santo. Aí Jesus foi levado até o deserto, foi tentado lá, né, como a gente já ouviu aqui. E depois que tudo isso aconteceu, aí Jesus começou o seu ministério. Jesus começou a pregar. Jesus começou a curar. Jesus começou a mudar a história das pessoas. Aqueles que se achegavam até ele eram curados. Pessoas cegas voltavam a ver, paralíticos voltavam a andar, coxos começavam a andar normalmente. Então, Jesus, ele disse que aqui ele falou numa forma de provérbio, como uma parábola, como ele costumava, né, falar. Só que como ele viu que muitos não entenderam, ele
teve que ser mais claro ali, né? Ele disse, sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e vai encontrar pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então aqui o ladrão é Satanás. Satanás, gente, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele. E ele disse mais, que eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida em plenitude, em abundância. Então Jesus, ele não morreu naquela cruz em vão, não. Quando ele morreu naquela cruz, ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa culpa, a nossa dor, as enfermidades, ele levou todo o nosso pecado. É o que diz a palavra. Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por isso que a palavra diz que a verdadeira paz eu vos dou. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz, gente. Porque Jesus já perdoou os nossos pecados, nos comprou de volta, nos remiu. E através dele nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele do reino dos céus. E aqui, quando a palavra fala, gente, que ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, somos nós, os gentios. E aqui Jesus, ele diz, as quais devo da mesma maneira trazer, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O povo, os gentil, as pessoas do mundo inteiro, que se converteram verdadeiramente ao evangelho e fizeram Jesus Senhor e Salvador das suas vidas, esses vão se unir juntamente com os judeus. Quando Jesus voltar, todos nós iremos para a Nova Jerusalém. Aquele que realmente partiu daqui, né? Ou que seguiu aqui até a vinda de Jesus, porque aquele que não morrer até ele voltar vai ser arrebatado, da mesma forma como ele mostrou a ressurreição. E lá no céu não entra carne e sangue, somente um corpo transformado vai entrar lá. Então, não adianta as pessoas se preocuparem tanto com a sua aparência. Tem pessoas, gente, que tem uma vaidade excessiva, algo obstinado, que já não é algo que edifica. A pessoa se cuidar para o seu esposo, para sua esposa, andar bem arrumado, o cabelo arrumado, barbeado, né? A mulher faz sobrancelha, né? Tira o buço, faz unha, arruma o cabelo. Isso tudo a pessoa faz, né? Pela sua autoestima, e se ela é casada, ela se arruma também para o seu cônjuge. Ela quer estar bem e principalmente estar bem com Cristo. Ela está em paz. Agora, quando as pessoas não têm paz, gente, não que seja errado. Se a pessoa tem condições, tudo bem. Mas as pessoas começam a procurar coisas. Tem pessoas que viram num consumismo de roupa, de bolsa, de sapato. É acumulação de tudo que é coisa. Tem pessoas que gastam horrores, gente, com procedimentos estéticos. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ainda não encontrou a sua paz interior. É um vazio que tem ali. E ela começa a se olhar no espelho, enxergar e ver defeitos. Eu não sou bonita, falta isso, tá muito enrugado, tá muito isso, tá muito aquilo. E a pessoa começa a achar a insatisfação em si mesma. Agora, quando ela está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra diz que eis que a verdadeira paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Quem tem a verdadeira paz de Cristo no seu coração, ela está bem, ela está em paz, ela não tem mágoa, ela não tem ressentimento, ela não tem ódio, ela não tem amargura,
mas ela anda de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com tudo aquilo que ele ensinou. Morreu naquela cruz, padeceu os nossos pecados. Eu estava escutando esses dias, né, uma pastora ali falando que a pessoa precisa pegar o que ela viveu, o seu passado, ele tem que ser um testemunho de vida. Ela não pode pegar aquele passado para ficar se vitimizando, lambendo ferida, se fazendo de coitada. A pastora Tânia Teresa, ela estava falando isso esses dias ali, né? Uma mensagem bem curtinha. Porque ela passou por tanta coisa. Ela foi abusada, ela trabalhou num lixão, o pai era alcoólatra, se prostituía com outras mulheres, a mãe vivia dopada em cima de uma cama 24 horas. Então, eles foram criados em plena rejeição e abandono num lar totalmente disfuncional. Mas quando ela conheceu Jesus, a vida dela foi transformada. Ela conseguiu colocar tudo aos pés da cruz, ela conseguiu liberar perdão para cada uma daquelas pessoas. E fez, e olha o ministério que ela tem. Olha a forma como Deus usa ela e o seu esposo. Então, para você ver como Deus trabalha, nós não podemos ficar presos no passado, nas coisas que já passaram, porque aí Satanás vai começar sempre arquitetando um plano para destruir a pessoa, porque ela fica presa no passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a pessoa ficar presa no passado, na amargura, no ódio, na raiva, no ressentimento, na ofensa, ela está vivendo no cativeiro daquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele está matando os teus sonhos, matando a tua vida. Ele veio para matar. Aí ele rouba a tua alegria, a tua paz, a tua autoestima. Ele rouba tudo. E aí ele destrói. Aí ele entra com depressão, com vício. Ali o diabo vai entrando. É assim que ele age. Quando a pessoa vive amargurada, quando ela não conseguiu se desprender de rejeição, de abandono, quando ele não conseguiu ainda superar a falta da paternidade, ele não conseguiu ainda fazer de Deus o seu verdadeiro pai, mas ele vive naquela amargura porque o pai rejeitou, porque o pai abandonou, porque o pai não cuidou, porque o pai isso. Aí essa pessoa se afundou nas drogas, se afundou na prostituição, se afundou no álcool e por aí foi. Por quê? Na comida. Na noite passada, ainda eu e meu esposo estávamos assistindo ali algo que nos chamou a atenção, quilos mortais. Um rapaz que tinha 404 quilos. Não sei se alguém aqui assistiu. Mas ele tinha um linfedema terrível, gente. Terrível. Acho que só aquilo pesava mais de 100 quilos na perna dele. Aquilo era um negócio saltado assim, horrível. Por quê? Porque o pai e a mãe entraram para as drogas, abandonaram os filhos ali, deixaram eles terem privações de tudo, e ele, sendo mais velho, começou a cuidar dos outros, mas quem precisava de cuidado era ele. E ele, para se satisfazer de tudo isso, ele encontrava esse recurso na comida. Comia, gente, desesperadamente. Era agonizante ver aquela cena, daquele homem comendo daquele jeito, sentado naquela cama, morto praticamente, porque o coração dele podia parar a qualquer momento. Eu só não assisti até o final, não sei se ele conseguiu fazer a cirurgia, não vi. Mas nos chamou a atenção. Porque, gente, era algo assim, ó, terrível. O que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele consegue fazer, ele mesmo dizia, eu encontro prazer na comida. E ele ia contando o que aconteceu com ele, que ele foi rejeitado, que ele sofreu isso, que ele sofreu aquilo. E ele descontava na comida. A comida era o prazer dele e ele estava ali se matando. Com 404 quilos. Você já imaginou o que é isso?
andava arrastando uma perna, todo maltrapilho, porque ele só tinha 2 mudas de roupa que serviam nele ainda, toda rasgada, toda peneirada. Então, olha o que o diabo faz, gente, na vida de uma pessoa. Quando a pessoa consegue ficar presa ainda aí num espírito de rejeição, de mágoa, de abandono, de falta de pai, de falta de mãe. Então, é algo terrível. Então, nós precisamos orar para que estas pessoas se libertem do seu passado. Curem essas feridas, gente. Se você vai no médico, antes dele fazer a sutura, que é o costurar, primeiro ele tem que limpar, fazer a asepsia do local, porque senão infecciona, inflama tudo ali dentro do que vai ser costurado. Aí aquela ferida fecha, mas lá dentro ela vai curar porque ela tá limpa. Agora, se ela estiver suja e contaminada, ela vai infeccionar. Ela vai ali ficar feia. E é isso que acontece com a alma da pessoa que é ferida. Aquele que se vitimiza. Eu conheço pessoas que estão presa é um espírito de vitimização, de conformismo, que ela podia viver o melhor aqui nessa terra. Por isso que Jesus, ali em Isaías, gente, a palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Mas quando a pessoa não ouve a Deus, não ouve a voz do Espírito, ela come o pão da amargura, pão de dores. E ela fica dessa forma. Quando ela ouve a voz do pastor, que é Jesus, ela está no aprisco. Ela está guardada, cuidada, os anjos acampados ao redor. Ela está em paz, porque ela sabe que Jesus está cuidando dela. Quando ela fez Jesus Senhor da vida dela, tudo se fez novo. Ela não vive mais do passado, porque a palavra diz que por amor de mim mesmo, eu lancei fora. Então Deus lançou no mar do esquecimento o teu pecado, ele não volta a pescar lá de novo. Quem vive pescando é o diabo. E quem é que faz a pescaria? Você. Porque ele coloca o dardinho aqui, ó, e você volta lá e pesca aquela culpa. Pesca aquela coisa. Pesca. Vai lá. O diabo faz você lembrar e você vai lá pescar de volta e coloca aqui. Daí vem aqui. Falou, gerou. É assim que o diabo consegue destruir as pessoas. Porque ele faz com que ela fique, como a gente diz aqui no sul, matutando. Ele coloca os maus pensamentos aqui, gente, na mente. Aqui é o nosso campo de batalha espiritual. Guarde isso. Guarda a tua mente. Por isso que a palavra diz em todo tempo: guarda o teu coração, que é a tua alma, é o teu intelecto, é a tua mente. Porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Porque se você deixar descer para o coração, ele vai falar do que a tua boca está cheia. E a boca gera vida ou morte. Então, o poder da vida e da morte estão na língua, gente. E muitas pessoas estão colhendo o que estão semeando com a sua própria boca. Eu estava escutando ali esses dias um pastor pregando, um pastor que era da feitiçaria e hoje é um pastor, glória a Deus por isso. E Deus usa ele para nos dar muitas instruções. Ele estava falando sobre os palavrões. Ele diz que para cada palavrão que você diz, para cada palavrão é um demônio que corresponde. Então você já pensou uma pessoa que de 10 palavras, 8 é só palavrão? Aí ela dá legalidade para aquele demônio ficar na casa dela 7 dias. Se ela falar de novo, 14. Vai indo, vai indo, vai indo. Por isso que muitas vezes, gente, o lar é uma destruição. Quando ele falou isso, eu lembrei do que era na minha casa. Que eu me lembro, né? Que a mãe, antes de se converter, a minha mãe dizia muito palavrão. E a gente também. A gente via ela falar. Nós falávamos também. E eu me lembro que o nosso falecido pai dizia assim: que feio isso, vocês veem eu falar essas coisas, eu tô com a boca cheia disso. E realmente, o meu pai não falava. Glória a Deus por isso.
Mas nós falávamos, porque nós ouvíamos ela. Quem são os exemplos? Os pais. E a nossa casa, gente, era briga, era discussão, tinha de tudo. Por quê? Hoje nós temos o conhecimento, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Que aqueles demônios viviam ali, pelos palavrões que a gente falava. Imagina, a mãe dizia, nós também, quantos falando o mesmo ao mesmo tempo, quantos anos, glória a Deus que ela conheceu o evangelho. E ela mesmo disse, eu pedi perdão para Deus, por isso que a palavra diz, gente, que Deus perdoa o tempo da ignorância. Ela disse, eu pedi perdão para Deus pelas palavras horríveis que eu dizia, que vocês falavam também. Eu amaldiçoava vocês porque eu dizia praga, peste. Porque quando a pessoa não tem conhecimento da palavra, gente, ela é assim. Ela é assim. Mas glória a Deus que ela conheceu a verdade, que ela conhece a verdade. E ela pediu perdão para Deus. Então, por isso que a palavra diz que ele perdoa o tempo da ignorância. Então, vocês estão entendendo que o ladrão age assim. Ele mata, rouba e destrói. Muitos lares, gente, meu Deus, tem crianças que falam horrores. E você sabia que se você estiver assistindo um filme, assistindo algo, e isso aí dizer palavrão ali, o demônio entra para dentro da tua casa, porque a televisão é um portal, o celular é um portal, aonde você está escutando aquele filme, aonde você está assistindo qualquer coisa, que aquela pessoa ali daquela cena estiver falando um palavrão, o demônio se alojou dentro da tua casa. Você sabia disso? É algo muito sério, gente. Então nós precisamos vigiar. Porque o Satanás, gente, ele tenta entrar em portas, em brechas. Ele não é educado. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. É Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele ali comigo. Se você abrir. Agora o diabo, gente, ele entra sem pedir licença. Ele vai entrando. Você dá a liberdade, ele entra. Você dá a autorização, ele está entrando. E tá ali. Às vezes tá acontecendo as coisas dentro de casa e você não sabe o porquê. Pelas portinhas que você abriu. Então fique dentro do aprisco do Senhor. Se você fazia isso até ontem, peça perdão para Deus. Se você amaldiçoava os teus filhos, peça perdão para Deus e começa a abençoar eles. Porque você tem autoridade sobre a vida dos teus filhos, você sabia? Que toda palavra que você lança sobre a vida deles ou é vida ou é morte. Você já parou para analisar o porquê que muitos jovens vão para as drogas? Quantos jovens crescem ouvindo você não serve para nada, você é um inútil, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, você é igual ao fulano. Você já parou para analisar? Quantas palavras depreciativas que foram lançadas e que são lançadas sobre a vida de crianças, da vida de jovens e adolescentes, que adultos que eles irão se tornar, pelo que sai da tua boca. Então você tem que abençoar. Ore, gente, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes do nosso país. Abençoa eles. Porque quando as pessoas crescem ouvindo essas palavras, elas se tornam crenças limitantes na vida delas, que limitam uma pessoa. Ela começa a se achar uma inútil, ela acha que para ela não tem vez, porque ela cresceu ouvindo, não, isso aí não é para pobre, isso é só para rico. Aí ela se limita, não, eu não posso fazer uma faculdade porque eu sou pobre. Pode sim. Porque a palavra diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, se você cresceu e ouvindo isso, anule isso da tua vida hoje. Ore e diga, em nome de Jesus, derrube esse altar da tua vida. Se isso está te paralisando e se isso impede você até hoje de prosperar, de ser realizado na tua vida sentimental, de crescer espiritualmente e amarras na tua vida financeira, às vezes é porque você tem mágoa de mãe, mágoa de pai. Enquanto você não liberar perdão para eles, a tua vida financeira vai ser uma porcaria. Estou falando aqui a real mesmo. A tua vida não vai para frente. Porque eles, a mãe é aquela que nutre,
O pai representa a carreira. Enquanto a pessoa não pedir perdão e não liberar perdão para o pai e para a mãe que abandonou, que fez e aconteceu, a vida financeira dela vai ser uma amarração completa. Não vai para frente. Então, porque não interessa se eles foram terríveis, mas a palavra diz honrar o teu pai e a tua mãe. Eles deram o que eles receberam. A pessoa dá o que ela tem. E hoje você tem oportunidade de ser melhor, porque você é conhecedor da palavra. Você tem o conhecimento da verdade. Então não cometa os mesmos erros. Peça perdão por eles. Peça para que Deus perdoe eles, se eles são vivos, se eles já partiram. Peça para que o Senhor te liberte disso. Escreva uma carta, se o teu pai ou a tua mãe já faleceu, escreva uma carta com tudo dizendo eu te perdoo, e lê aquela carta, nem que seja para uma almofada, para uma árvore, fazendo de conta que é aqueles que estão ali na frente. Depois rasga, bota fora, queima, faz o que você quiser com ela, porque o Espírito Santo te direcionar. Mas rasgue, quebre esse ciclo da tua vida. Anule isso da tua vida. Pare de viver enredado. Olha a palavra que nós ouvimos ontem sobre Lázaro. Tem pessoas que vivem presas em amarras, gente, que enquanto elas não tirar a pedra, e se elas não tirar as amarras, elas não vão conseguir andar e sair para fora. Elas vão continuar presas ali naquele passado, vão deixar de viver o hoje, vão deixar de viver o melhor de Deus. Então, se você conhece alguém assim, ou se você é assim, então é para que você se liberte disso. Para que você faça as pazes com o teu passado, você tem que olhar para o teu passado e fazer dele o teu testemunho, degraus de bênção para a vida de outras pessoas. Se a pessoa foi abusada, ela vai conseguir ajudar aqueles que foram abusados a passar por aquilo ali e dizer, eu superei de tal forma. Deus vai te usar. Se você é um ex-drogado, um ex-alcoólatra, Deus vai te usar para que você ajude essas pessoas a vencer isso. Então guarda esta palavra no teu coração, é um alerta para nós, é uma palavra forte, é um chacoalhão do céu, mas é para a gente acordar. Tem pessoas que precisam despertar, gente, acorda, tu que dormes, é o que diz a palavra, a gente precisa acordar enquanto é tempo. Pare de perder tempo no teu passado, viva o teu hoje, porque o futuro Deus tem o melhor para você. E no momento certo, Deus vai te mostrar as coisas que você tem que viver. Se você tá ali todo amarrado, todo errado, cheio de mágoa, cheio de ferida, como é que a pessoa quer viver o propósito de Deus, o plano de Deus dessa forma? Não vai. Você precisa se desprender de todas as amarras e viver a tua vida com o propósito que Deus tem para ela. É isso que Deus tem para você. Então eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, que esta pessoa desperte, que ela saia das mãos do destruidor, daquele que veio para matar, roubar e destruir, e que venha ouvir a tua voz, porque o Senhor é o bom pastor, que ela entre pela porta do aprisco, Pai, que ela ouça a voz do Senhor, que ela ouça a voz do Espírito Santo, que é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai. Que esta pessoa libere perdão para si mesma, que ela libere perdão para o seu pai, para sua mãe, para aquela pessoa que lhe causou um dano, que essa pessoa saia do vitimismo, da culpa, da amargura, que ela faça como Ana, que coloque a alma diante do Senhor, Pai, para que ela receba a cura e para que ela viva um milagre. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração. Coloca o azeite na dor, lava as feridas, Pai. Cura esta pessoa, Pai, liberta ela da mágoa, liberta ela, Senhor, de todas as amarras de Satanás, que esta pessoa seja abençoada, que esta pessoa seja livre, Pai, e venha viver a liberdade que Cristo nos libertou, e venha viver a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou naquela cruz, Pai. Eu declaro ela liberta, eu declaro ela abençoada, em nome de Jesus, e vivendo em plenitude contigo, Pai. Esta é a minha oração, que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E manda essa palavra para aquele que o Espírito Santo moveu o teu coração. Seja obediente. Mande para quem precisa, mande para aquela pessoa que você conhece que vive nas amarras, para aquela pessoa que vive ali naquelas cadeias das trevas, para que ela seja livre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.